A terceira temporada de Kimetsu no Yaiba começou com tudo, apresentando todas as luas superiores e a conexão de uma delas com a família do Tanjiro. A gente tem realmente essa ligação entre os personagens que deixou totalmente a internet chocada, né? Como assim? É a família do Tanjiro ligado ali à lua superior número 1? O que tá acontecendo? Como é que o Tanjiro pequenininho tinha ali alguma conexão com a lua superior número 1? Como que o pai do Tanjiro sabia dessas situações? Como que tudo isso estava ocorrendo? Realmente é algo muito misterioso na forma como o primeiro episódio, a terceira temporada, conseguiu abordar isso de uma forma realmente sensacional, com aquele final, com aquele cliffhanger desse primeiro episódio, para deixar a gente ainda mais empolgado para o segundo que vem a seguir. Mas qual é a conexão que temos aqui? O que a família do Tanjiro tem a ver com a origem da lua mais poderosa? Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, quanto tempo, hein? Quanto tempo que a gente não fala de Kimetsu por aqui, né? Automaticamente do mangá, né? Porque do anime a gente sempre vira e mexe, falava alguma coisa aqui. Mas vamos falar sobre os spoilers, né? Vamos falar com spoilers do mangá, pra falar a verdade, né? Quem dera tivesse novos capítulos de Kimetsu. Mas vamos lá, né? Kimetsu que foi tão importante aqui pro crescimento do canal no seu começo. Nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a origem da lua número 1. Como que ele saiu daquela imagem que a gente viu do encontro com a família do Tanjiro para aquela conexão direta ali com a lua, com a figura da lua número 1. A gente vai explicar para vocês logo depois de deixar o like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Kimetsu por aqui ainda. E se você puder, se torne membro aqui do canal pra ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais. Vamos lá, né? Pra gente começar, vamos logo de cara, né? Pra gente começar a falar sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa comentar é que isso é um Butabait. É um Butabait trabalhado pela Koei-Haru de uma forma sem igual, né? Foi muito bom ler o Kimetsu no Yaiba na época sobre esse conceito, essas explicações sobre o que estava acontecendo ou coisa do tipo, né? Da forma realmente, caraca, como que ali a gente teve a lua a superior número 1 conectada com a família do Tanjiro, como que o pai do Tanjiro tinha essa conexão com os personagens, como que ele sabia que era essa pessoa ou coisa do tipo. A gente observa durante o mangá que não se trata ali do Kokushibo, mas sim se tratava realmente do seu irmão gêmeo chamado Yorichi. No caso, nós temos dois personagens diferentes, né? Nós temos Yorichi e Mishikatsu, né? Que é o seu nome verdadeiro antes ali de se tornar o Kokushibo. E eles eram irmãos gêmeos, mas a lua era mais velha que o irmão, só que o Yorichi normalmente era melhor em tudo que tocava as mãos, né? Basicamente ali, essa era a ideia entre o Yorichi e também o Kokushibo, e a forma diferenciada que os dois personagens tinham, né? Então, automaticamente esse bait foi muito bem trabalhado, foi muito bem idealizado ali, porque na época a gente ficava conversando, ficava teorizando, falando, caraca, como assim? Como que o cara tinha uma conexão com a família do Tanjiro, se tornou a lua superior número 1 dessas pegadas, e depois a gente percebeu que eram duas pessoas diferentes, né? O Kokushibo era o irmão mais velho, né, o gêmeo, e o Yorichi era o irmão que havia realmente criado todas as coisas, né? Que havia realmente fundado basicamente como os caçadores são nos dias atuais. Então, nós observamos aqui que mesmo tendo dificuldades, né? Mesmo o Yorichi tendo dificuldades com o aprendizado comum de coisas básicas, como falar ou ler, né? Que ele só vai começar a falar depois do 7 e basicamente isso era considerado ali para os seus pais, né? Automaticamente para o seu pai como uma grande maldição, né? Porque gêmeos na era do Sengoku era considerado como uma maldição. Ter um gêmeo era um mau presságio, né? Falando, alguma coisa horrível vai acontecer nessa família ou coisa do tipo. Então já era considerado como uma péssima
péssimo sinal, uma péssima mensagem ali que o Yorichi e também o Kokushibo estavam passando. Mas quando o personagem tocou pela primeira vez em uma espada, já se tornou um especialista. Quando o Yorichi, ele se torna ali alguém que toca numa espada pela primeira vez, ele já se torna alguém bem, na verdade quase ali equivalente ao seu irmão, que havia demorado anos para aprimorar a sua técnica. O que mostra ali que o personagem tinha realmente um grande potencial, até mesmo para abalar toda a estrutura do seu clã, já que seu irmão havia sido colocado para ser um grande espadachim, para ser o líder ali do clã, enquanto Yorichi seria mandado para ser apenas um simples monge. O que coloca realmente em xeque essa ideia, já que o Yorichi começa a mexer com as espadas, começa a manusear ali as armas e se torna alguém melhor que seu irmão. Então as coisas começam a ficar abaladas, porque provavelmente toda a estrutura do clã seria mexida, e a forma realmente como seu pai começou a enxergar que o Yorichi não era tão inútil assim. Só que a relação do Yorichi com o seu irmão era muito boa, né? O próprio Kokushibo, na verdade ali o Mishikatsu, ele tinha realmente ali uma espécie de amor pelo seu irmão. Ele gostava dele, ao ponto de até mesmo dar uma flauta para ele como um símbolo ali de uma conexão com os dois. Então o Yorichi, ele percebeu que estava prejudicando o seu irmão, ele estava prejudicando aquele que se tornaria a lua superior número 1. Então se ele continuasse no clã, provavelmente ele se tornaria o herdeiro. E se ele continuasse no clã e não se tornasse o herdeiro, ele se tornaria um monge. Então, para não atrapalhar o seu irmão e para não se tornar um monge, ele decide sair do clã, né? Ele deserda ali a família e acaba realmente seguindo com o seu próprio caminho até que ele cria a sua própria família, né? Até que ele consegue realmente conhecer uma garota chamada Uta, e essa formação é colocada para ele formar uma família de uma forma muito legal, cara. A interação dos dois, por mais que seja bem curtinho ali, é bem legal a forma como Yorichi finalmente havia encontrado um lar para ser seu. Mas isso durou muito pouco, né? Durou pouco porque sua esposa e seu filho foram mortos por um Oni. E acabou entrando assim, dessa forma ele acabou entrando para os caçadores. Porque quando a esposa e seu filho são mortos, o Yorichi, ele fica ali de joelhos, segurando a sua esposa em um estado realmente em choque por 10 dias. Ele fica ali abraçado com ela e com seu filho num estado de 10 dias. E ele só solta ela por causa ali que os caçadores chegam, né? Os caçadores de Onis chegam para falar para ele sobre a situação, a forma como ele deveria enterrar a sua esposa. E dessa forma ele entra para os caçadores de Onis e assim ele aprimora a arte da espada, criando dessa forma a respiração do sol e também criando as demais respirações derivadas, né? Porque os caçadores, eles não conseguiam chegar ao nível da respiração do sol. Então, a cada caçador, a cada pessoa realmente que foi colocado nessa ligação com o Yorichi, foi sendo derivado com a respiração da água, a respiração do vento, a respiração do trovão, todas essas respirações através do seu estilo, que foram derivadas da respiração do sol. Assim, também, no meio de suas caçadas por Onis, o caminho dos dois irmãos voltam a se cruzar e dessa forma Kokushibo cria a respiração da lua. Nem o seu irmão conseguiu realmente replicar a respiração do sol, mas conseguiu chegar numa atmosfera, conseguiu chegar ali num ambiente parecido com as habilidades do seu irmão. Então, os dois se tornaram as faces da mesma moeda. Enquanto um era a respiração do sol, o outro passou a ter a habilidade da respiração da lua. E no meio dos seus aprimoramentos, no meio das suas habilidades aqui, o próprio Yorichi acaba encontrando o Muzan. E ele percebe ali no confronto contra o Muzan que esse cara era o rei, né? Ele era o rei dos Onis e se destruísse essa pessoa, se matasse ele, tudo acabaria. Nesse momento ele consegue enxergar, né, por causa da marca de nascença, né, da mesma marca que o Tanjiro tem. Nesse momento ele consegue enxergar que o próprio Muzan tinha muitos corações, e se ele matasse esses corações,
ele iria conseguir destruir o personagem. Só que quando ele dá o ataque ali no Muzan, o Muzan acaba se transformando em 1.800 pedaços. Para fugir como um rato, como um ninhada ali de barata, o Muzan ele se transforma em vários pedaços. E assim o Orochi consegue cortar mais de 1.500, enquanto ali o Muzan foge com os outros 300 pedaços que vão se juntando pouco a pouco, tempos depois. Mas enquanto o Orochi ele quase mata ali o Muzan, o seu irmão, o Kokushibo, ele acaba entrando ali para o lado do vilão. Seu irmão se volta contra ele, temendo a morte, e por não conseguir ficar mais forte do que o Orochi, Michikatsu aceita a oferta do Muzan e se torna Kokushibo, o Oni mais forte criado ali pelo rei dos Onis. A forma realmente como isso é colocado para nós mostra exatamente como os dois personagens eram totalmente opostos, né? O Orochi, ele enxergava que a vida era uma dádiva que poderia ser dada para ele, uma forma como ele poderia utilizar esse presente que foi dado para ele pelos deuses no conceito de viver, ter ali as concepções e entender até mesmo sobre o seu destino, sobre como ele deveria se tornar humano. E seu irmão não entendeu isso. Seu irmão, por mais que tivesse vivido pouco tempo por causa da marca ali que havia despertado, ele temia a morte e assim aceitou o comando literalmente do próprio Muzan. Orochi então pede desligamento dos caçadores após a morte do líder dos caçadores pela mão do seu irmão, pela falha ali por não ter matado o Muzan e por deixar Tamayo escapar. Então isso acabou pesando na mente do personagem e até mesmo toda essa junção de que os caçadores não queriam mais ele presente naquele jeito. Mesmo o Orochi tendo criado todas as armas, né, as grandes armas para que os caçadores pudessem realmente acabar com os Onis, e a forma como tudo isso foi sendo trabalhado nessa ligação do personagem com o seu irmão, a gente pode perceber que se trata de duas pessoas completamente diferentes. E é dessa forma que acabamos naquele momento do episódio do Orochi conversando com o ancestral do Tanjiro. Não é o seu pai, não é o seu avô, mas é alguém bem distante da sua família que aprendeu a respiração do sol e passou adiante como a dança do deus do fogo. Ou seja, durante todo esse tempo, a família do Tanjiro esteve dançando a única arma que poderia matar o Muzan.